O Brasil tem 17 milhões de adultos convivendo com o diabetes. Esse é o nosso assunto do quadro de saúde de hoje. Com a gente o médico nutrólogo, Dr. Paulo Zubaran. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, muito obrigado. Bom, e você aí de casa, se tem alguma dúvida a respeito do tema, por favor, envie para a gente por mensagem de texto, 99588-2374. Você também pode mandar sugestões de temas que você quer ver aqui no quadro de saúde. Bom, doutor, Dia Mundial do Diabetes é a principal data de conscientização global com foco na doença. A campanha é realizada em 14 de novembro de cada ano. Como a gente disse antes, os números são alarmantes. São 17 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos que convivem com diabetes, segundo a Federação Internacional de Diabetes. Como é que o senhor analisa esse recorte? Por que a gente chega a números tão altos e a diabetes hoje é uma das doenças onde a gente fala bastante sobre ela e inclusive fala no sentido de conectar até mesmo com outras coisas que podem, outras doenças que podem vir a partir do diabetes. Realmente dá para dizer que é um dos males do século? Com certeza é um dos males do século e realmente já atinge proporções epidêmicas. Principalmente por duas coisas: alimentação inadequada, consumo de muito produto industrializado e falta de atividade física adequada também. Então, hoje, assim como a obesidade ocupa números astronômicos no nosso meio, a diabetes também, porque a diabetes é sim uma causa da obesidade. O que me chamou a atenção na sua fala, doutor, é que num primeiro momento as pessoas associam a diabetes com açúcar, diretamente com açúcar, seja o refinado ou doces, enfim. O senhor falou alimentos industrializados, o que abre um leque muito maior do que açúcar. Exatamente. Dá pra gente, não digo desconectar completamente, mas desmistificar diabetes e açúcar. A relação é muito maior quando a gente pensa na parte da nutrição, da alimentação mesmo? Com certeza. É muito comum realmente essa associação do diabetes apenas com o açúcar. Mas a grande verdade é que todo o alimento que tenha carboidrato, ele vai entrar no organismo e se transformar em açúcar. Sim. Então não adianta tu não comeres o açúcar puro, o doce, mas se tu está comendo uma massa, está comendo uma pizza, está comendo pão, com certeza tu estás consumindo açúcar. Bom, desde o último levantamento da entidade, feito em 2017, o aumento de casos de pessoas com diabetes no Brasil foi de 31%. Veja bem, a gente fala bastante sobre e continua aumentando. Perfeito. Além, né, da alimentação, por exemplo, e a falta de bons hábitos como exercício físico, existem outros fatores que podem nos levar a isso, associados, por exemplo, indiretamente, como o ritmo de vida, onde as pessoas não têm mais cuidado ou não realizam nem exames. Acho que tem pessoas que nem exame de sangue fazem. Perfeito. Vários fatores estão relacionados, principalmente a obesidade. Né? A obesidade é uma das coisas que mais nos preocupa, porque ela é uma doença crônica, multifatorial, causada por muitos fatores e que leva, sim, a várias outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, e a diabetes é só uma perna de todo esse povo, né? E realmente tudo está na base: falta de exercício, atividade física e dietas inadequadas. Consumo exagerado de produtos erradamente consumidos. Falei sobre o estresse do dia a dia, porque geralmente é a primeira desculpa, né? Eu não consigo me alimentar direito porque não dá tempo, eu não consigo fazer exercícios porque não dá tempo, a vida é corrida. E a pessoa muito comendo fora, né? Trabalha, não tem tempo, então está consumindo coisas que nem ideia do que tem ali dentro está sendo usada. Né? Agora, é importante a gente esclarecer para o telespectador os diferentes tipos de diabetes. Perfeito. E aí vem outras relações, fico pensando aqui, por exemplo, com a hereditariedade, relações genéticas também existem. Isso. Quais são os tipos de diabetes? Bom, nós temos vários tipos de diabetes. Os mais conhecidos, tipo 1 e tipo 2. Tá? O tipo 1 é aquele tipo de diabetes que a gente pode dizer sim que tem hereditariedade, o que não acontece com o tipo 2.
que acontece no tipo 1? O próprio organismo vai destruir o local de fabricação do hormônio insulina lá no pâncreas, que é responsável por levar esse açúcar que está no sangue para o resto do corpo. Nesse momento em que está a fonte, o local de produção de insulina comprometido, a insulina não vai ser fabricada e não podendo ser utilizada. Esse tipo de diabetes é o mais comum em crianças. É aquele tipo de diabetes que a gente vê a criança usando insulina desde pequeno, né? E que se estende para o resto da vida. Sim. Enquanto que o tipo 2 é basicamente acontece pelos erros alimentares, obesidade e várias outras. Essa diabetes tipo 2, ela não é por um problema de ataque do próprio organismo ao local de fabricação da insulina, mas sim por um problema de excesso de carboidratos, levando a produção exagerada de glicose no sangue e uma falha nesse transporte pela insulina, ou por um problema de produção de insulina ou por um problema de ação dessa insulina no organismo, né? Agora, nesses casos, há uma relação, por exemplo, algumas pessoas dizem, minha mãe sofre com diabetes, eu vou ter probabilidade maior ou menor. Isso tem algum tipo de relação? Da diabetes tipo 1, com certeza, está ali caracterizada a questão genética. Agora, na diabetes tipo 2, geneticamente não, mas um pai que é diabético tem mais chance de produzir um filho diabético, não por hereditariedade, mas por história familiar. Eu fiquei pensando assim, se essa relação no caso do tipo 2, em vez de ser uma relação genética, pode ser uma relação de hábitos familiares. Ou seja, o pai e a mãe não cuidam da alimentação, o filho entra na mesma dieta. Isso mesmo. E pode acontecer. É interessante dizer também que no momento em que um pai é obeso, o filho vai ter 40% mais ou menos de ter chance de obesidade. E quando os dois são obesos, vai para 70% essa chance e com certeza vai acabar levando diabetes. Importante alerta esse número, né? Para você ir de casa já ir pensando nos hábitos que você tem junto com a família. Exato. No caso da diabetes, ela é uma doença silenciosa, a gente pode dizer assim, mas ela deixa alguns sinais que podem nos levar a um alerta? Certamente. É uma doença silenciosa, a ponto de 50% a 80% dos pacientes que têm diabetes não saberem que têm, né? Mas se a pessoa começar a sentir alguns sintomas, como excesso de sede, uma fome inexplicável, uma boca sem saliva, uma boca seca, perda de peso excessiva, a pessoa emagrece muito de uma hora para outra. A pessoa começa a urinar muitas vezes, essa frequência chega a ser assim, nunca vista anteriormente. Sim. E ela com feridas, machucados que não cicatrizam como cicatrizariam normalmente outras lesões. Demora para cicatrizar. Sim. Basicamente, esses são os sintomas que a gente tem que ficar mais atento. Agora, quando não... A gente, no começo da conversa, já deu dicas de que ela pode levar a problemas... Não que ela não seja séria, mas ela pode desencadear problemas ainda mais sérios. Com certeza. Quando não tratado ou controlada, a diabetes pode ter que tipo de complicações? As mais comuns, por exemplo. Bom, perfeito. Todas essas complicações sérias, tá? Levando, por exemplo, ao infarto, levando ao AVC, acidente vascular cerebral, levando a problemas de, inclusive, amputação de membros pela circulação deficiente, levando à impotência, levando ao funcionamento deficiente do rim, onde vai ocorrer uma insuficiência renal e, após isso,
ou a pessoa vai ser submetida a hemodiálise permanentemente ou a um transplante renal, e também a problemas oculares que podem levar, inclusive, à cegueira. Bom, tem um número aqui, se os números iniciais já eram assustadores, a gente tem outra. No quesito mortalidade, por complicações, né, os desdobramentos. Isso. 135 mil mortes causadas por complicações, né, e novamente o Brasil, e esse é um dado que não nos traz nenhum tipo de orgulho, assume a liderança na América do Sul. O brasileiro... Qual o problema, se a gente for, os problemas que o brasileiro tem, por exemplo, além de uma dieta desregulada, a falta de exercícios físicos, o brasileiro demora para descobrir que está com diabetes? É aquele tipo de coisa, é melhor não mexer para não achar, que algumas pessoas têm essa ideia. É melhor não fazer o hemograma, porque senão eu vou achar alguma coisa. Quem procura acha. Perfeito. E isso, essa mentalidade nos leva a ter mortalidade como a gente tem? Certamente, porque o brasileiro por si, ele já não faz a prevenção exata. Ele não consulta como deveria consultar. Quando consulta, não atende o que o médico recomenda normalmente. Tem pessoas que sabem que tem que tomar tal tipo de medicação e, como por exemplo, até o diabetes, está tomando medicação, aí regularizou o açúcar no sangue, o glicose no sangue. Aí, primeira coisa que ela diz, tô bem, não vou mais tomar medicação. E aí, vem a piora com muito mais potência. Doutor, antes da gente passar para falar sobre um projeto aqui em Canoas que ajuda no combate à doença, para a gente fechar hoje os tratamentos que estão disponíveis, a gente já evoluiu bastante nesses tratamentos, ainda é a base da insulina ou existem outros medicamentos que podem ajudar? Bom, primordialmente o tratamento da diabetes é retomar a atividade física e após, junto alimentação, reeducação alimentar. Quando essas duas coisas não estão funcionando adequadamente para baixar essa glicemia, se entra com medicação. E essa medicação, normalmente é via oral, tem uma série de classes medicamentosas para serem utilizadas, cada uma delas agindo em algum local diferente. E quando isso não resolve, aí a gente tem que partir para a insulina. A insulina é o final do tratamento. E aí a pessoa pergunta, bom, eu posso curar minha diabetes? Aí, em 10% dos casos, sim. Em que casos são esses? Quando a pessoa está obesa, a pessoa não tem qualidade de vida, estilo de vida totalmente desregrado e, por orientação, começa a readquirir esses hábitos. Com certeza a glicemia começa a baixar e nesses casos pode inclusive não subir mais e está resolvido o problema do diabetes. Bom, já que hoje é o Dia Mundial de Prevenção, Combate ao Diabetes, aqui em Canoas há um projeto que ajuda no combate à doença e auxilia na saúde de uma maneira geral. O Dr. Paulo Zubaran vai nos passar e explicar melhor como funciona, pode nos passar as informações. Fique à vontade, doutor. É um programa que faz parte da política de doenças crônicas do município, prevenção das doenças crônicas. Chama-se Canoas Mais Leve. Esse programa visa principalmente a deshospitalização das pessoas, porque no momento que nós prevenirmos doenças, essas doenças não vão levar o paciente à hospitalização, como consequência, por exemplo, doenças cardiovasculares, infartos, derrames, AVCs, etc, etc. Esse programa, com certeza, não existe em nenhum local do país. É um programa pioneiro, onde uma equipe multidisciplinar, composta por médico nutrólogo, médico psiquiatra, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, cada um agindo na sua área, consegue atender integralmente aquele paciente, principalmente o paciente obeso, porque a gente sabe que a obesidade é
o ponto de partida para todas essas outras doenças, entre elas o diabetes. Sim. Né? Então, nós temos nos vários quadrantes do município, em 4 quadrantes, esse programa funcionando. Então, nesses locais são ministradas palestras por toda essa equipe multidisciplinar, Sim. preventiva, de orientação, aonde essas pessoas que foram encaminhadas pelas unidades básicas por estarem acima do peso vão ser tratadas. Aí são vistas pelos nutricionistas, vistas pelo educador físico. Nós, como médicos, solicitamos uma série de exames para localizar o problema, o local onde está as doenças, e recebemos esses exames e atendemos o paciente. Perfeito. O resultado que nós temos obtido muito, muito interessante. Pessoas com 200 quilos, pessoas com 160 quilos, não saíam da cama em casa, não andavam mais de coletivo porque sofriam bullying na roleta, né, ao atravessar a roleta. E, após o tratamento, após a participação nesse programa, 40, 50 quilos perdidos, trazendo novamente a autoestima a essas pessoas. Quem quiser saber mais sobre esse programa, está disponível em algum espaço na internet ou virtual? Está disponível no site da Prefeitura. Perfeito. Tá? E também, ligando para a Secretaria da Saúde, tá? Vai se conseguir maiores informações. Perfeito. Ali, ou na unidade básica próxima à sua casa, só solicitar o encaminhamento e já vai ser feito esse encaminhamento ao programa. Olha, eu acho que, especialmente para os canoenses, já estão nessa cruzada contra o diabetes, mas que esse alerta e as dicas que o Dr. Paulo Zubarã nos passou agora nessa conversa possam servir para todos. Essa conversa vai estar disponível também no nosso canal no YouTube. Então, por favor, compartilhe para que a gente possa salvar vidas e não sofra com o mal da diabetes, que está aí com os números alarmantes pelo mundo. E o que nos envergonha, de certa forma, porque o Brasil lidera aqui na América Latina esse ranking que não é nada positivo, não é nada doce, não é nada alegre. Exatamente. Seja sempre bem-vindo, médico nutrólogo, Dr. Paulo Zubarã. Muito obrigado por trazer essas informações. Eu agradeço. E boa sorte nessa cruzada onde estamos todos juntos contra a diabetes. É o que precisamos. Seja sempre bem-vindo. Até um próximo encontro. Ok, muito obrigado.